É o seguinte, Aidar, a princípio a gente vem falando isso desde ontem, você destacou muito bem ontem também, claro, né? A prisão preventiva se dá por três motivos especiais, né? Garantir a ordem pública e a ordem econômica, conveniência da instrução penal, assegurar a aplicação da lei penal. Ou seja, se o investigado continua a cometer os delitos pelos quais ele é investigado, ou possíveis delitos, ameaçar alguma testemunha, enfim, tentar de Interferir, né, alguma na coisa interferir, investigação. de algum momento interferir de algum modo interferir na investigação, ou quem sabe fugir do país. O desembargador levou isso em consideração para a soltura dos cinco? Aidar, boa tarde para você. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Gabi. Boa Boa tarde aí aos tarde. ouvintes e às nossas ouvintes. É isso, Fábio. Ontem a gente dizia que prisão preventiva, ela precisa estar baseada em algum desses motivos, desses fundamentos que você disse. O cara tentou atrapalhar a investigação, o cara está se comunicando com uma testemunha do processo, ou ameaçando, ou, enfim, algum motivo. Ou se é uma pessoa violenta, se é uma pessoa que pode causar dano à outra, pode causar risco à integridade física ou à vida da outra. A gente pode pensar, por exemplo, no caso absurdo desse procurador que agrediu violentamente a chefe aí no município de Registro e teve hoje a prisão preventiva decretada, porque ele é efetivamente um risco à integridade física de terceiros. Como nesse caso, segundo a avaliação que certamente o desembargador Ney Belo fez, não está presente nenhum desses motivos, eles não estão presentes, ele nem tentou atrapalhar as investigações. Pode ser também que, diante das informações levadas ao desembargador, ele tenha entendido, como eu estou sem a íntegra da decisão, eu não posso dizer isso com 100% de certeza, mas ele pode ter entendido que o motivo pelo qual a prisão preventiva foi decretada, talvez no curso da operação de busca e apreensão e de prisão, e o material coletado, o volume do material coletado, a importância do material coletado nessas buscas e apreensões, já dão por encerrado os motivos para a prisão dos réus, dos 5 réus. Pode ser esse um dos motivos, a defesa pode ter alegado isso, ou pode ter alegado alguma dessas coisas, que ele não representa perigo à integridade física de ninguém, não tentou interferir nas investigações, não representa um risco para a ordem pública, então não tem motivo para ele continuar preso, e por isso e tudo isso deve ter sido levado em conta pelo desembargador para conceder esse habeas corpus. Só para a gente entender, Aidar, a decisão anterior, o desembargador plantonista, né, que tinha negado esse pedido de soltura, ele havia alegado que a defesa ainda não tinha apresentado os documentos necessários para que se comprovasse o que eles alegavam, que havia um constrangimento ilegal nessa prisão. E ele entendeu que a defesa nem tinha acessado ainda o processo, então por isso, inclusive, faltavam os documentos. Então, só para a gente entender, na decisão anterior, nem havia uma análise do mérito do habeas corpus, era só uma questão processual ali. Burocrática, né? Exatamente, Gabi. Na decisão anterior, o plantonista disse, olha, não tem elementos mínimos aqui, a defesa não apresentou elementos mínimos para comprovar que essa prisão preventiva foi exagerada, que ela é ilegal. Agora a defesa deve ter juntado esses documentos e apresentado esse tipo de coisa. A prisão preventiva, a gente já discutiu tanto nos últimos anos isso, né, Gabi e Fábio, principalmente por conta da Operação Lava Jato, e você sabe que nesse caso da prisão do Milton, apesar de a gente não ter ainda os fundamentos da prisão, mesmo advogados, isso nas minhas redes sociais, em conversas telefônicas, que são muito críticos do governo federal, do atual governo Bolsonaro, colocaram uma ressalva sobre a necessidade, de fato, da prisão preventiva. Porque uma coisa é a prisão, a outra é a investigação. São 2 momentos diferentes do processo. A prisão preventiva não se confunde com a investigação. O que eu quero dizer com isso? Que o fato deles serem soltos agora não significa qualquer demérito em relação à investigação. Pelo contrário, já foram feitas buscas e apreensões, então deve ter sido coletado um material importante de provas e a investigação segue
e pode, ao fim e ao cabo, lá na frente, diante de uma ação penal, de uma sentença, levar, sim, esses sujeitos à prisão. O que se entendeu é que não cabe a prisão emergencial, essa preventiva, que é sempre decretada para garantir a rigidez das provas, a rigidez da investigação, a rigidez da ação penal. Foi isso que se decidiu. Isso não implica necessariamente um demérito para a investigação e nem significa que as acusações, as investigações que estão em curso são verdadeiras ou falsas. Isso ainda está em curso. É só se tem necessidade de manter esses sujeitos encarcerados ou não. Foi isso que se decidiu. Duas questões, Aidar, por favor. Bom, eles não estão mais sob custódia, então a gente não vai ter mais a audiência de custódia que estava marcada para hoje à tarde, é isso? Primeira questão. E uma segunda, não cheguemos ainda no fim, mas como você disse, a investigação continua. Se novos fatos aparecerem ou novas provas aparecerem de acordo com a Polícia Federal, um novo pedido de prisão preventiva pode acontecer também? Vamos lá, Fábio. Primeira pergunta, você sabe que eu estava trocando mensagem, liguei para um juiz amigo para me certificar e não falar bobagem. Uhum. Não tem mais audiência de custódia, é isso mesmo. Porque às vezes nesse trâmite burocrático existem alguns procedimentos que a gente não conhece na totalidade. Não tem, eles têm que ser soltos, eles não estão mais sob... Nos exatos termos que você colocou, Fábio, eles não estão mais soltos, eles não estão mais sob custódia da justiça, então não tem mais audiência de custódia. Com o habeas corpus, eles têm que ser libertados imediatamente, assim que as autoridades tomarem ciência da decisão. Isso está explícito na decisão, Aidar, só para ressaltar aqui, porque tem essa frase, para imediato cumprimento e expedição dos alvarás de soltura, então imediatamente, né, efeito imediato. Exatamente, habeas corpus, em regra, é assim que funciona. Então, a autoridade é notificada por fax, por e-mail, seja lá qualquer canal válido de comunicação, ela tem que dar início ao trâmite de soltura dos 5. Isso é para qualquer preso, principalmente preso preventivamente, funciona assim. Agora, Fábio, eu tô tão maluco que eu não lembro da sua segunda pergunta. Não, eu falei, não cheguemos ao fim ainda. A investigação continua, como você bem lembrou. Quer dizer, com novos fatos ou possíveis novas provas, pode haver um novo pedido de prisão preventiva? Pode, Fábio, pode sim. Conforme as investigações forem avançando, se perceber, se o juiz que está instruindo o inquérito, diante de um pedido do Ministério Público, se perceber que, por exemplo, o ex-ministro e os pastores estão combinando alguma versão, estão tentando convencer testemunhas a mudar depoimento, estão tentando fazer qualquer ato que atrapalhe as investigações, porque tem uma coisa no Código de Processo Penal que diz que pode ter a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal. Conveniência da instrução criminal significa, para o bom andamento das investigações, esses sujeitos têm que ficar presos. Então, as investigações seguem. E se perceber, com fundamento, claro, que eles estão agindo para tentar atrapalhar as investigações, pode sim haver um novo pedido de prisão preventiva que seria analisado pelo juiz de primeira instância mesmo. Mas aí seriam fatos novos. Hoje o quadro que a gente tem é esse. O desembargador entendeu que não tem a necessidade dessa prisão preventiva, eles podem responder a essa investigação e a uma possível ação penal, se vier a denúncia e for aceita pela justiça, podem responder isso em liberdade. Isso não diz, essa decisão de hoje, ela não diz, só para a gente deixar bem claro isso, né, que eu acho que é uma questão importante, ela não diz respeito à qualidade de provas para comprovar que houve, provas para comprovar ficou ruim, mas eu não consegui pensar numa palavra melhor, mas enfim, apesar da redundância, não diz da qualidade das provas para se chegar à conclusão se houve ou não corrupção, diz de possibilidade, como o Fábio citou no início, de preencher ali os critérios para um dos critérios possíveis para prisão preventiva, certo? Exatamente isso, Gabi. Não tem nada a ver com o mérito da investigação, com as provas que foram colhidas. Ninguém está sendo declarado inocente, ninguém está sendo declarado culpado. O que se decide é, para a investigação continuar bem feita, do jeito que vem sendo tocada pela justiça, existe a necessidade desses investigados ficarem presos ou não? É isso.
A decisão sobre prisão preventiva é uma coisa, as investigações são outras. Não implica nem em demérito da investigação, nem em mérito da investigação. Não há juízo sobre culpabilidade ou absolvição nesse momento. O que se decidiu é, a investigação pode correr normalmente com esses sujeitos respondendo a todos os atos perante a justiça soltos. Eles não precisam ficar presos para isso. É isso. Uhum. Nas investigações que a gente vai tratar e avaliar as provas, né? Essa aulinha a gente já teve, precisa de provas, não basta convicção, né? A gente já teve essa aula. Agora, só última pergunta da minha parte, Aidar. O Eduardo Frumento traz informação agora há pouco que essa decisão precisa ser validada, referendada pela turma, né? O colegiado vai julgar a terceira turma do Tribunal Regional Federal 1, né, TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O que acontece? Isso pode mudar a decisão se o colegiado entender que deveria ter sido mantida a prisão preventiva e volta a prender o ex-ministro e os outros 4 investigados? Como é que isso funciona? Funciona exatamente assim, Gabi. Foi uma decisão individual, urgente, expedida pelo desembargador Ney Bello. Aí ele pega essa decisão liminar, faz lá um voto com os fundamentos e leva para discussão na turma, no colegiado. Eu não sei se ele já determinou que está pronto para isso, mas ele não precisa levar tão imediatamente assim. Ele pode fazer o voto dele e aí apresentar à turma. E apresentando esse habeas corpus para o julgamento do mérito da turma, se os outros integrantes da turma acharem que estão presentes, sim, os requisitos que essa prisão é necessária, aí sim se decreta a prisão de novo. Só que aí tem uma outra questão. Desta decisão, se prende de novo, porque ela também tem que ser, assim como a soltura é imediata, a prisão, né, nesses casos, também seria imediata, porque cairia o habeas corpus, aí volta para o status anterior, só que aí caberia também o recurso da defesa ao Superior Tribunal de Justiça, dizendo pelos mesmos motivos, etc. E aí um ministro individualmente poderia anular ou manter essa decisão da turma. Então, sim, se o desembargador Ney Bello já colocar logo esse voto dele, essa decisão dele, para ser corroborada ou derrubada pela turma, se a turma concordar com ele, ok, se mantém assim. Se a turma não concordar, derruba o habeas corpus e aí os 5 são presos novamente. Muito bem, ótimas explicações. Obrigado, viu, Aidar, pela colaboração mais uma vez, pela atenção com os ouvintes da Band News FM para explicar esse imbróglio todo pra gente. Um abraço para você. Até mais. Um abraço, Fábio, Gabi. Espero ter conseguido ser claro. Um Conseguiu, abraço aí pros claro, nossos sempre. Valeu. Abraço. Tchau.